Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos aqui na gravação de mais um episódio. Estamos muito felizes, né, pastora Rose? Muito. Nós estamos aqui com uma amiga muito especial. Conheci hoje, mas já gostei demais dela, muito carismática. Nós estamos aqui com a sexóloga cristã, Cláudia Coimbra, né? Sim, E estamos felizes com Deus, deu tudo certo. graças a Deus. E é isso. Quero passar aqui para a pastora Rose falar alguma coisa. Sim, Laiane já estava com saudade, né? Claro. Essa gravação demorou um pouquinho Demorou mais. devido a algumas questões pessoais, mas estamos aqui hoje para estar gravando e estava com saudade aí de gravar. E, gente, muito feliz mais uma vez. Vocês vão falar, todo podcast a pastora tá feliz, mas, gente, é porque vocês não têm noção da emoção que o Senhor nos proporciona trazer amigos, né? Profissionais aqui que também somam conosco nesse trabalho. Antes de apresentar a nossa amiga, vamos estar orando aqui, né? E nós vamos estar passando para ela. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pela oportunidade de te servir mais uma vez nessa mesa. Eu te louvo pela vida de cada um aqui presente, pela nossa convidada Cláudia. Senhor Jesus, que a mão do Senhor esteja nos conduzindo neste assunto a qual nós vamos estar abordando aqui hoje, que venha alcançar casais, ó Pai, que estão necessitados de uma palavra, de um conselho da parte do Senhor através da vida, Pai, da Cláudia nesta manhã, neste dia especial. Obrigada. Nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, eu quero passar aqui para a nossa amiga Cláudia, está se apresentando, falando sobre você nesse momento. Olá, gente. Meu nome é Cláudia Coimbra, sou sexóloga cristã por formação. Também sou terapeuta de casais e família. Sou casada, hoje estou fazendo 24 anos de casada, para a glória do Senhor. Tenho 2 filhas, a Alana, 24 anos, Sofia, com 11 anos. E quero dizer para vocês que é uma área que eu vejo que há muita necessidade, que há muita demanda, mas nós estamos aqui para ajudar casais, ajudar mulheres a se reencontrarem nessa área da intimidade, na área da sexualidade. E estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri no decorrer desses anos. Oh, glória. Gente, por favor, não saia desse vídeo. Assista até o final. Nós deixamos também as perguntas, né? Sim. Gente, todas as gravações nós vamos deixar a pergunta pérola lá no Instagram. E você que tiver sua pergunta, deixe lá, né? Para nós, visita o nosso Instagram, as nossas redes sociais. Sim, e a gente queria comentar, né, Laine, a respeito de quando você começar a assistir, não pule. Não Não pule. pule, é muito necessário você estar assistindo do começo ao fim. Eu creio que vai alcançar a vida como os demais têm alcançado, Com né? certeza. Então, assim, muita gente acha que é um tabu, Cláudia. Muita gente acha, tem uma resistência em ouvir certos assuntos no nosso meio. Então, nós estamos aqui falando para você hoje, talvez algo que você está precisando ouvir no seu casamento, no seu relacionamento, tá aqui hoje. Eu creio, em nome de Jesus, uma resposta. Apesar que me disseram aqui que eu peguei muito leve com as perguntas. Muito leve, ela tá muito boazinha. Então, assim, eu vou deixar aqui no decorrer, nós vamos aumentando o nível, então, Isso das aí. perguntas, né? Mas vai ser bom pra gente também, né, Vai Laiane? sim. Estamos aqui já desde antes comentando, mas Exatamente. nós queremos começar. E eu vou começar com uma pergunta a respeito do que a Cláudia já falou, que é sobre a terapeuta sexóloga cristã. Então, para a gente iniciar, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Qual é a função da terapeuta sexual cristã, né? E também, assim, eu vou ler aqui para não estar errando. O que é viver, Cláudia, em uma só carne? Porque isso tem uma relevância muito grande para nós cristãos, viver em uma só carne. Lá em Gênesis 2, 24, né, o Senhor manda que o homem, né, se una à sua mulher e seja ambos uma só carne. Então, qual é o papel da terapeuta cristã e o que é viver uma só carne? Então, Rose, o terapeuta sexual, ele vem para contribuir em ajudar o casal no relacionamento. Não só o relacionamento, mas na intimidade também.
Nós ajudamos também na parte de comunhão entre o casal, que às vezes ele vai perdendo essa conexão no decorrer dos anos do casamento e vai se tornando uma rotina. Verdade. Então, o terapeuta sexual, como terapeuta de casal, terapeuta de mulheres também, vem para reconectar emoções, reconectar sentimentos, reconectar intimidade. E você falando sobre uma só carne, como Sim. você leu lá em Gênesis 2, Deus fala que deixará pai e mãe para unir-se a sua mulher. Quando Deus fala em união, é que temos que ser uma só carne. Tem até uma frase de um autor muito interessante, que eu até gostaria de ler aqui, de Thomas Adams, que fala assim, que assim como pela criação Deus fez um, Deus fez dois, pelo casamento Deus faz dois em um. Forte. Ou seja, é onde não há competição. Sim. Eu sempre gosto de colocar um paralelo como se fosse um jogo de frescobol. Onde o jogo de frescobol, ali ninguém quer ganhar. Ali os dois estão jogando, mas estão ali em sintonia. Que é isso que tem que ser o casamento. E não um jogo de tênis, que é uma competição. Sim. Porque onde há competição, há brigas. Onde há competição, não há comunhão. Então, uma só carne é isso, é você viver em união, você viver em comunhão, você ter o mesmo foco que o seu cônjuge. Esse é uma só carne. Isso é muito interessante, Cláudio, você falando aí vem a memória da gente. Eu conheço, assim, né, tive conhecimento, algumas amigas, né, vêm até mesmo desabafar com a gente, né, pedindo orientações, e realmente há essa competitividade no nosso meio cristão. Às vezes aquele casal, ele é ali um líder espiritual, a esposa está ajudando, e então acaba ali tendo essa competitividade da parte de um. Eu fiz isso, ele quis fazer mais do que eu, ou vice-versa, ou ela fez isso, ele quis fazer mais e mais, assim, então a gente vê, isso não pode existir. Então, hoje é importante a gente falar aí disso abertamente, Sim. porque isso gera muitos problemas dentro do casamento, do relacionamento ali, e nós precisamos ter esse conhecimento de uma só carne. Então, muito interessante isso que você falou aí. E nós vamos prosseguir aqui. Antes de prosseguir, só um ganchinho no que ela falou. Eu já me deparei em situações onde a pessoa... eu sou tesoureira. Então, tipo assim, irmã, Sim. eu vou te entregar o dízimo, eu mas imagino. não fala pro fulano. Claro que eu não ia falar, até porque isso é uma coisa, né? É um sigilo ali. Não fala pra fulano que eu entreguei, não fala o valor. Tipo assim, o dinheiro separado, né? Aquilo que era pra ser dos dois, que era pra ser uma união, já começa ali no dinheiro, né? Né? Então eu ficava assim, meu Deus, mas como que pode? Não fala, né? Ele não pode saber desse valor e tal. Daí a gente já entende que o casal não tem a Não. percepção do que é uma só carne. E principalmente em Deus, que Ele nos manda, nos orienta. Né? Mas isso também, ela tem como falar com mais propriedade, né? Nos ajudar. Às vezes, por uma disfunção do esposo na área financeira. Às vezes a pessoa gasta demais e a outra, né? Tipo assim, não que justifique, mas sim. acho que a pessoa tem esse tipo de reação por conta disso. O que a senhora pode falar sobre isso? Às vezes ele não tem esse controle, tem esse descontrole, e às vezes ele não quer passar para a esposa, às vezes até achando que pode estar diminuindo as brigas devido a esse assunto, só que às vezes vai estar trazendo insegurança para essa esposa. Porque quando essa esposa descobrir essa insegurança da parte dele, ou, né, vão haver as brigas, ou seja, aí não há companheirismo. Sim. De forma alguma há companheirismo. E aí já é uma abertura isso para que Satanás venha entre no casamento e faça a festa. Verdade. Então, vamos lá, Laiane? Vamos lá. Sou segura. Então, né, a gente vive uma época onde já é muito falado sobre isso. Se você pesquisar livro, vai ter sexólogas, né? Explicando e falando. Mas mesmo assim, a gente percebe que tem muita gente que ainda vive na ignorância. E não aceita. Tipo, esse vídeo, às vezes, a gente vai até receber alguns comentários, né? Pra que isso? Pra que abordar desse assunto? E mesmo as pessoas, né, sendo, às vezes, bitoladas, né? A esse ponto, a senhora acha que essa pessoa está cometendo o pecado ao não deixar que o cônjuge dela, né,
sinta prazer, né? Aprenda, né, sobre esse assunto? Então, depende. Pecado há quando há o egoísmo, quando há chantagem por parte do outro cônjuge para ter relação sexual. Uhum, Eu te dei tal coisa, então você é obrigado a se deitar comigo. Aí é pecado, porque você uhum, está forçando o outro a ter relação sexual. Às vezes o outro nem quer, às vezes o outro está chateado por alguma situação e ele está agindo, impondo. uhum, Porque o Senhor, ele fala que a gente não é por imposição, é por amor, é por entrega. Porque a partir do momento que você casa, você já sabe dessa obrigação do sexo do casamento. Só uhum, que há vários assuntos que vêm para também, às vezes, dificultar. Ou seja, mulheres hoje que têm as disfunções, igual nós já até começamos a falar. Mulheres hoje que têm vaginismo. Às vezes o homem não entende. Só que também essa mulher não busca ajuda médica. uhum. E eu quero falar para você, mulher, se você tem algum problema que tem te atrapalhado a ter intimidade com seu esposo, procure um médico. Há vários médicos capacitados. Eu falo para vocês por quê. Quando nós vamos atender o paciente na área sexual, nós fazemos uma anamnese. E nessa anamnese nós discorremos sobre a vida dele, sobre o que está acontecendo no contexto, porque não tem como eu pegar uma história hoje e já falar o que a pessoa tem. Então a gente vem no contexto, vai fazendo toda a anamnese para verificar como está a vida dessa pessoa, e às vezes a gente percebe que não é emocional, é físico. E às vezes a gente também percebe que é físico, não é emocional. Às vezes é uma disfunção que ela tem no corpo e ela tem que buscar ajuda. E é para isso que tem muitos profissionais capacitados. Tem ginecologistas, tem fisioterapeutas pélvicos também, que são outros problemas de mulheres com frouxidões na parte do bulbo coxígeo, que depois nós vamos estar falando sobre isso também, que às vezes a mulher fica com a frouxidão, e isso com fisioterapia pélvica. Se às vezes ela for no médico, no ginecologista, às vezes não precisa de cirurgia, com a própria fisioterapia resolve. E são problemas que a própria mulher ela pode resolver ali. Às vezes ela ama o marido, ela tem vontade de ter relação, mas no momento ela sente dor. No momento ela sente que ela não tem lubrificação. Às vezes ela precisa de uma reposição hormonal. Falo para você, mulher acima de 40 anos, que às vezes está enfrentando a menopausa. Se você está tendo secura vaginal, tem várias outras formas de resolver, tem vários outros óleos que também nós vamos poder falar mais para frente. Então, depende o negar o sexo. Está negando por quê? Por egoísmo? Está negando por quê? Ou é por algum problema físico? Procure ajuda. E é interessante cada um perceber isso, né, Cláudia? Porque às vezes há uma cobrança, Sim. você tem que ir, você vai. Só há uma cobrança em relação em se satisfazer, mas às vezes em ambas partes não tem aquela concordância. Vamos sentar, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, Sim. né? Porque Vamos eu vejo marcar, isso. né, uma consulta ali, né? Eu Quero te vejo, ajudar. eu vejo assim um cuidado também da parte de ambos nessa questão. Não, vamos marcar um dia. Você já marcou um dia? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. O cuidado de ambos, tanto o esposo quanto a esposa, vice-versa, né, para poder estar ali tendo uma vida saudável intimamente os dois. E eu até quero puxar um gancho também, Rose, você falando sobre isso. Homens acima dos 40 anos também tem que fazer exames. Porque a partir dos 40 anos, assim como a mulher entra na menopausa, o homem, ele também entra na andropausa acima dos 40. Então, a testosterona, ela baixa. E, às vezes, o homem, na hora da relação, às vezes, ele começa a ter uma ereção e logo acaba. Ou, às vezes, ele nem tem uma ereção. E aí, a mulher fica ali a ver navios e o homem... Às vezes é um problema físico. Eu falo porque eu estava atendendo um paciente que chegou para mim com problema de ejaculação precoce. E ele já tinha 42 anos e ele nunca tinha feito exames de hormônios. E eu perguntei para ele, você tem quanto tempo você está sentindo? Então, porque assim, tudo a gente tem que fazer uma anamnese. Então, já tinha alguns anos, já tinha uns 3 anos que ele estava com esse problema. E eu falei, você procurou um médico? Você fez os exames? Não. A partir do momento que ele começou a fazer, tudo se resolveu, que aí ele começou a tomar os hormônios, a testosterona voltou ao normal e deu tudo certo. E às vezes o homem com esses tabus de machismo, de não procurar ajuda, tem que procurar ajuda, porque você tem que pensar no outro. E outra coisa que eu quero falar também, que quando a gente casa não é para mim ser feliz, é para mim fazer o outro feliz. E será que o meu cônjuge está feliz na intimidade? Como está sendo essa relação entre os dois?
Porque não é só emocional, mas é intimidade também. Porque a intimidade, o sexo, ele faz parte do casamento. Sim. E é 80%. Nossa. 80%. E às vezes é pequenas coisas que o médico resolve, um exame resolve. Então a gente tem que buscar ajuda. Verdade. Aprendemos, estamos Aprendemos. aprendendo. É isso Então, daí. eu quero fazer mais uma pergunta aqui, e é um assunto. Todos os assuntos é delicado, É, mas mas esse é quando eu mais. acho, quando a gente toca nesse, é mais, é em relação, eu vou até direcionar a pergunta como nós digitamos aqui, é assim, vários temas são muito importantes e sensíveis, mas, porém, a necessidade de se falar em alguns relacionamentos cristãos, existem conflitos devido a abusos no passado, né? Gerando medo, traumas, e isso acaba, lógico, afetando a intimidade do casal, como nós já falamos aqui, né? Como trabalhar esses traumas para que não haja para que haja uma relação saudável, Cláudia? Porque eu vou até comentar aqui, porque tem pessoas que entram em relacionamentos, né? Algumas até desistem de se relacionar com outra pessoa, porque tiveram traumas no passado devido a abusos. E outras engajam em outro relacionamento. Quando acha algum parceiro que realmente vai lhe fazer feliz, como você já citou aqui, elas se travam. Né? Elas se travam. A maioria são mulheres, né? Mas acontece com homens também. Uma decepção amorosa no passado, mas há um atravamento. Como, Cláudia, orientar esses casais para que haja uma relação saudável? Eu creio que você tem muito a falar sobre isso, né? É um tema muito polêmico, sensível, mas necessário, né? Então, aí eu quero falar para vocês, é a terapia. É a terapia de casal, é a terapia individual. Porque quando a pessoa ela começa a fazer terapia, porque às vezes esses traumas ele vem da infância, abusos que aconteceram na infância, sabe? Então é necessário que comecem a buscar terapia, porque através da terapia, essas pessoas elas começam a ressignificar essas emoções, elas começam a ressignificar esses sentimentos. E nós como terapeutas, o que nós vamos mostrar para ela? Que ela esteve lá, mas ela não está mais. Isso. Que aquilo que passou até ontem, ela não consegue resolver, mas a partir de hoje ela pode construir uma nova história. E nós, terapeutas, estamos ali para segurar nas mãos dessas pessoas e conduzi-las. Nós não estamos para aconselhar, nós não estamos para mostrar caminho, nós não estamos para dar receita de bolo, mas nós estamos ali para segurar nas mãos e caminhar com elas. Não mostrando o caminho, mas induzindo-as a entender que o passado ficou para trás e que tudo pode ser novo. Porque você não resolve um relacionamento, você não resolve um problema no relacionamento tendo outro. Exato. Porque sempre essa casca você vai carregar. Se você passar por 5 casamentos e não resolver esse trauma, nos 5 vai sempre vir à tona. Então você tem que resolver, e é através da terapia. É buscar terapia, é buscar ajuda. E eu falo para você, há vários terapeutas especializados nessa área de casais, principalmente nessa área da intimidade. Se tem algum trauma que tem atrapalhado a você ter intimidade com seu marido ou com a sua esposa, ter relação, nos procure. Nós estamos aqui para te auxiliar e te ajudar a se reconectar com você mesmo. Gente, nós vamos deixar o contato, né? É isso. O contato, o Instagram, né, da nossa sexóloga tão maravilhosa, abençoada, para vocês. Você que sente que precisa, tá? Entre em contato com ela, que é da nossa confiança. Sim. E nós sabemos que vai ser bênção para você. Verdade. Né? Então, Cláudia, a próxima Essa pergunta é mais delicada. Sim. O que acontece? Antes de fazer a pergunta, eu vou fazer um comentário aqui. Até então, eu não sabia do nome em si. Eu sabia que existia, mas pouco tempo eu soube a respeito do nome chamado estupro marital. Eu não sabia que era esse nome. E eu vim descobrir que existe muito isso no nosso meio. Eu falei, meu Deus, misericórdia, sangue de Jesus triste, tem mas poder. é a realidade, viu, Então, gente? assim,
por isso que eu falo que o tema ele é sensível, mas necessário, porque tem muita gente sofrendo, mulheres, conhecemos pessoas no nosso ambiente, do nosso convívio, que sempre pede orientação. Então, assim, a gente não tem esse conhecimento a esse nível seu, mas nós entendemos que isso não pode existir. Nós entendemos que isso, a gente volta lá no começo de uma só carne. Meu Deus do céu, eu falei assim, gente, eu preciso fazer essa pergunta para a Cláudia, porque tá muito assim fora do normal. E isso não pode existir porque isso quebra laços, leva ao divórcio e não é isso que Deus quer pra gente, Isso não não é é isso pra nós. casamento, Não né? é casamento, não Isso é. não é casamento. Não é. Então assim, eu falei, vai ser muito necessário a gente abordar esse tema. Então, você falando aí do estupro marital, é algo que sempre aconteceu, mas que antigamente não tinha pena Uhum. e hoje já tem a pena, porque o estupro marital é a pena de acima de 12 anos, da mesma forma do estupro de vulnerável. Hoje nós vemos também, trazendo para a nossa realidade cristã, que há muitas pessoas, há muitos homens com a santidade como a casca de santidade, mas dentro de casa fazem o estupro marital com as esposas, que até então muitas mulheres não sabem que estão sendo estupradas. Devido a nós termos que ser submissas, muitas mulheres acham que tem que se submeter ao homem a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Às vezes ela não está preparada ali, às vezes ela nem lubrificou, e o homem chega de qualquer jeito, a mulher às vezes está com o filho, larga o filho e vamos para o quarto. E isso é um estupro. É estupro. E tem que ser denunciado, mulher. Se você está passando isso no seu casamento, você tem que denunciar. É uma violência. Isso é violência doméstica. Nós podemos dizer que é uma violência doméstica também, porque a violência doméstica, quando nós falamos em violência, as pessoas acham que é só agressão, mas não é só agressão. A violência doméstica, ela é moral, ela é digital, ela é emocional. Então, são vários tipos de violência que embasam a violência doméstica. E o estupro marital está nesse assunto também. Então, eu sempre falo, mulher, vá, denuncie, não fique com esse sofrimento sozinha, porque isso traz... Imagina como que não é essa mulher, como que não é a vida sentimental, a saúde mental dessa mulher, que vive num casamento assim, forçado. Exato. E isso uma coisa vai chamando a outra, vai gerando ali mágoa, e aonde a gente vai, nós vemos tantas pessoas aí, é tão grave que a pessoa guarda aquilo para si, ela não conversa com ninguém e vai gerando doenças, uma coisa chama a outra. Quantas mulheres aí estão cancerígenas? Talvez até por algo semelhante vivido assim no relacionamento e vai desencadeando doenças. Ela já tem um problema de, assim, eu quero deixar bem frisado aqui que não é porque nós somos mulheres que nós vamos aqui levantar pauta alguma coisa, mas é necessário porque há uma sobrecarga, gente, há uma sobrecarga em nós que somos mulheres, em os afazeres do dia a dia. Se a gente for colocar aqui na mesa, né, Laiane, o que a gente precisou fazer para remanejar, para estar aqui, é muita coisa. Então, se não haver uma compreensão, acaba levando a morte física, porque leva à morte física, na depressão. Quantas pessoas que a gente recebe aí relatos, quando vai descobrir, estava sofrendo no casamento, não era feliz, e isso é muito sério, porque a gente não pode deixar, eu penso dessa forma, não sei se vocês pensam, isso chegar no nosso matrimônio, porque isso já leva para o lado espiritual, que é tudo que o inimigo quer, destruir a família, destruir a mulher, destruir o homem. Então, temos que entender que isso não agrada a Deus de forma alguma. E como a Cláudia falou aqui, é crime, precisa ser denunciado, né? Então... Eu vi o testemunho de uma pastora que ela sofreu muitos anos abuso dentro do casamento dela. Desde o dia que ela casou. Meu Deus. Ela já começou a sofrer abuso. E ele tinha ejaculação precoce. Depois ela foi descobrir que é porque ele tinha um vício em pornografia. E ela não sabia. E o que aconteceu? Todas as vezes que eles terminavam a relação, é culpa sua que eu sou assim, eu tenho esse problema, porque você faz isso. E ele jogava na cara dela, sabe? E aí até que um dia ela descobriu que ele tinha um vício em pornografia.
E aí ela foi vendo que a culpa não era dela, porque ela se culpava, E culpa. né? Por ele ser daquele jeito. O que que você tem a dizer sobre isso? É até interessante você falando da pornografia. Homens que são viciados em pornografia, às vezes eles. Porque a partir do momento que o homem é viciado em pornografia, ele é um homem que também é viciado em masturbação. E o homem que tem esse vício na masturbação, quando ele vai ter relação com a mulher, ele acha que nós mulheres temos a mesma força que a mão. E é devido a isso que vem a ejaculação precoce, porque ali ele quer que a mulher seja na mesma rapidez. E a mulher, nós não fomos criadas para ser na rapidez. Porque na própria palavra do Senhor fala que nós temos que nos entregar, não é nada sobre imposição, é entrega. Casamento é entrega, não é nada imposto, é tudo com amor. É tudo com carinho, sabe? E a relação, ela tem que ser com carinho, tem que ser algo com preliminares, para que a mulher, ela se prepare. Porque a mulher, eu gosto de falar que a mulher é igual ao forno. Você tem que ligar o forno para depois você pôr o pão de queijo para assar. O homem não, o homem é micro-ondas, colocou, já esquentou. Só que muitos homens esquecem que a mulher, ela precisa das preliminares. E o tanto que é bom quando você tem preliminares bem feitas, o sexo ele é bem feito e até as mulheres chegam ao ápice depois dessas preliminares. Tem muitas mulheres que não sabem o que é um orgasmo. Exato. Sabe por quê? Porque os homens, eles não preparam a mulher. Eles já chegam, já tem um ato e aí ele olha, já deita para o lado e a mulher fica ali. E eu? E eu? Então, voltando para a pornografia. Pornografia é ilusão. E às vezes os homens ficam tão focados naquilo ali, querem que as mulheres sejam iguais, e não é. Porque tudo aquilo lá é um local todo montado, né? montado. São mulheres que tomam alguns medicamentos e tantas outras coisas. Não vamos nem entrar muito nisso, mas faz muito mal para o casamento. A Rose falou, é quebra de aliança. Isso traz ferida emocional. Essas mulheres, elas não conseguem, por mais que elas queiram, elas nunca vão conseguir focar ali no ato, com homens assim, homens que já chegam impondo, que já querem na hora, que tem que ser do jeito deles. Não, tem que ser tudo com preliminares, com carinho. Isso aí. Manda bala, Laiane. Nossa, tá muito legal, né? Também, Gente, é muito também. bom, porque a gente sabe que a gente vai curar feridas Sim. através desse episódio, né? Tem mulheres que vivem há muitos anos, né? Desta forma. E hoje decida mudar, né? Decida. Porque tem que haver uma decisão, né? E nós vamos falar agora sobre o diálogo, que é fundamental no relacionamento, principalmente na área sexual. Porque tem mulheres que vivem a vida inteira da forma que não gosta, não sente nada. Gente, agora um detalhe. Eu conheci uma pessoa que ela foi me contar que ela só soube que era um orgasmo depois de 10 anos de casada. 10 anos. E através de uma conversa e tal, ela falou, mas como assim? O que que é isso? E aí, o que que ela fez? Ela conversou com o esposo, né? Expôs a situação e a partir daquele momento a vida dela mudou. Então, foi através do diálogo, ela teve saída, né, daquele problema. Então, eu trouxe a pergunta para um outro lado, mas é sobre isso, o diálogo, né? Porque é muito importante o diálogo no relacionamento. Então, esse assunto é algo muito lindo de se abordar. Só que nós vemos hoje que não existe mais nos casamentos. E tem um estudo que fala que a primeira causa da separação hoje é a falta de dinheiro. Mas é igual eu falo, dentro nós cristãos, como nós cremos num Deus provedor que não deixa o seu filho mendigar o pão, essa não é uma causa para nós, porque a gente vence. Mas a segunda é a falta de diálogo. Eu sempre falo, mulher, homem, não leve o celular para a cama. A sua cama é o altar do seu casamento. Se você leva o celular para a cama, você não vai ter intimidade. Você não vai ter aquele corpo no corpo, cheiro com cheiro, sabe? E outra coisa também, momentos a sós. Casais não têm mais momentos a sós. Às vezes eles falam que na correria do dia a dia, mas eles não têm aquele momento só os dois, de às vezes deitar. Eu não falo em ter relação, mas de deitar e conversar.
E não é sobre filhos, não é sobre dinheiro, não é sobre problemas no trabalho. Eu falo dos dois, de relembrarem quando eram namorados, porque quando a gente namorava, a gente queria estar com o outro o tempo todo e a gente queria estar conversando o tempo todo. Por que que depois que a gente casa, vem essa rotina e vem atrapalhar isso? Isso depende de nós. Caminhadas, sabe? Fazer caminhadas uma vez na semana, de ir na pracinha, de tomar um sorvete. Eu não falo de ir numa churrascaria, mas de tomar um sorvete. Quer ir na churrascaria? Vai, é muito bom também. Ah, mas eu não estou tendo agora condições. Faz uma caminhada com o esposo, vai conversar, vai trocar informações, porque a falta de diálogo ela tem atrapalhado. Porque às vezes eu quero conversar, eu quero contar para o meu cônjuge aquilo que eu tô passando, que foi o meu dia, o cônjuge está ali no celular. E vice-versa. E aí você pergunta, fulano, você me ouviu? Ouvi, então fala o que eu falei. Hã? Não sabe. Não sabe. Porque tá focado. Eu sempre falo, essa tecnologia aqui é bênção, mas também é maldição no É casamento. destruição, né? Pode ser destruição. Isso aqui é a forma que você tem usado. Como você tem utilizado isso aqui? Qual que tem sido a sua prioridade dentro da sua casa? É a sua família ou é o celular? Porque às vezes você tem 3 horas, você fica aqui no Instagram olhando a vida do outro. 3 horas. E com o outro você não tem 1 minuto de conversa. Começa a conversar, já mudou o assunto, já virou para o outro lado e já vai fazer outra coisa. E aí você vai perdendo. Quando não vira briga, né? Quando não Quando vira discussão. briga. Como que você vai ter conexão se você não tem contato? Para ter conexão, tem que ter contato. Tem que estar ali um olho no olho, tem que estar com a escuta ativa. Nós terapeutas falamos muito sobre a escuta ativa. Se você tem uma escuta ativa, entendendo tudo aquilo que o outro está falando, ali você tem conexão. Mas se você não está com a escuta ativa, você não tem conexão. E não tem diálogo. E o casamento que não tem diálogo, ele vai se perdendo com o tempo. E vai virando o quê? Irmãos. E vira uma rotina. Verdade. E, Essa questão da rotina também é interessante se falar, né? verdade. Porque tem casais que entrando, passando, é a mesma coisa. E isso acaba com o casamento também, né? Sim, Laiane, a próxima pergunta seria relacionada realmente justo a isso, às redes sociais. E por quê? Gente, o que a gente vê aí de pessoas, eu não sei se eu conheço, faz tanta declaração de amor Uhum. nas redes sociais, mas quando a gente vai ver, na verdade, a intimidade, o lar que você acompanha mais de perto, não é nada daquilo. Uma vez, Não, e o mais alguém... interessante é que do nada separa. Aham, sim. Tão lindo ali, né? E uma vez, sabe, alguém queria muito parabenizar o pastor Fábio pelo o aniversário dele. E aí, pegou, foi lá no meu particular e falou assim: ah, você tem pouca foto do seu esposo nas suas redes sociais. Você não coloca nada lá. Por quê? Ele não gosta disso, então eu respeito muito ele. Então, você não faz declaração. Eu falei, pra quê? Pra que fazer nas redes sociais, sendo que ele não usa redes sociais, ele não olha essas coisas. Eu vou colocar só pra ficar me mostrando pras pessoas que, eu tô dando parabéns aqui ou ali. Então, assim, eu acho isso muito superficial. É algo até mentiroso, né? Porque você está vivendo uma fake news ali. Não é realidade, não é verdade. Aquilo que você está ali postando. A gente tem que ter até cuidado nisso, porque você, querendo ou não, está contribuindo para uma mentira na sua vida. Então, aquela realidade não é o que você está vivendo. E o interessante que, falando sobre as redes sociais, a gente ficou sabendo há pouco tempo, um casal novinho, né, de amigos nossos que casaram e ali havia uma cobrança muito grande em relação... O rapaz já chegava de casa e imediatamente ia para quê? Videogame. Ia para ali, não dava Tem muito atenção para a isso. esposa, já ia direto para as redes sociais, para o videogame. E o que aconteceu? Separaram. Então, porque, igual a gente veio, nós viemos de uma geração que não consegue suportar mais calado, igual os nossos pais suportaram, os nossos avós. Nós estamos numa geração que ela entendeu que ela não tem que ser submissa ao ponto de ser infeliz. E por isso que a gente está vendo um índice de divórcio muito grande no nosso meio e que isso precisa acabar. Por quê? Acabar no sentido assim, porque é vergonhoso para nós.
cristão. Então, assim, precisamos ter mais conhecimento nessa área, porque antigamente não havia tanta informação, tanto conhecimento, e hoje tem. Então, a pessoa, ela tá deixando se viver porque ela quer, porque tem conhecimento, tem como mudar. Eu sempre acredito, gente, que se a pessoa quiser, ela muda. Se a pessoa quiser, ela luta pelo casamento, ela vai atrás, senta, conversa, Sim. tira suas dúvidas ali, procura um profissional na área, como tá aqui hoje a Cláudia. Se você tá passando por alguma situação, e acha que a melhor opção é o divórcio, nós como cristãos dizemos não é. Não. E eu sempre vou falar assim, eu nunca vou passar pano para violência doméstica, nunca. Nunca passei, nunca vou passar. Mas se não é violência doméstica, tem como restaurar esse lar, tem como restaurar esse casamento. Não é, Cláudia? Então, o perigo não é as redes sociais. O perigo é o uso sem limite. Sim. Hoje nós vemos muitas mulheres com depressão porque, ao olhar o Instagram de outras, começam a se comparar e começam a ter feridas emocionais. Por que a outra tem e eu não tenho? A outra tem o corpo mais bonito e eu não tenho? A outra tem o cabelo longo e eu não tenho? Então começa essa comparação e começa a trazer sofrimento para ela. Exatamente. Agora nós que somos curadas, que nós temos buscado essa cura do Senhor, nós olhamos, nossa, que linda, nós conseguimos apreciar a outra, mas sem sentir inveja. Exato. Mas tem muitas mulheres que não conseguem É verdade. e começam a ter problemas emocionais a respeito E é disso. importante falar, Cláudia, que observem, geralmente, essas outras pessoas que estão postando que a outra do outro lado da tela está vendo, geralmente essa pessoa também, ela tem um problema e ali ela vai para as redes sociais para poder, eu não recebo elogio em casa, eu vou para as redes sociais para eu receber um elogio. E isso é um perigo muito grande, porque aquela pessoa também está ferida em alguma coisa. Porque todo excesso sempre esconde uma falta. Exato. Todo excesso que vocês verem em algo, sempre tem uma falta. E voltando para as redes sociais, há uma grande pornografia disfarçada Meu também. Uhum. Homens de Deus que ficam assim no Instagram, ficam olhando outras mulheres. Não, tá errado. Tá errado. Você tem que usar as redes sociais para o seu benefício. Se você vê que você já começa a desejar, se você já está desejando, então você tem que parar. Nós conseguimos parar. Só que tem pessoas que já estão viciadas. Assim como há vício na bebida, assim como há vício na pornografia, assim como há tantos outros tipos de vício, há vícios também nas redes sociais, na internet. Então nós temos que parar, principalmente nós, servos do Senhor, para que nós paremos também de nos comparar. Mulher, você tem que se amar da forma que você é. Você é imagem e semelhança do Senhor. Se tem algo aí no seu corpo que você vê que não está bem, que você não se sente bem, você olha no espelho e não se sente feliz, busca ajuda. Vai fazer uma caminhada, muda a sua alimentação. Tem tantas outras formas de você resolver isso. Para de se comparar com as outras. Você tem a sua essência, você tem a sua identidade. Então é isso que eu sempre falo para as mulheres. Parem de se comparar. Quer mudança? Busque mudança em você. Não consegue sozinha? Procure a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para que você se reencontre. Nós estamos aqui para que você ache novamente a identidade que você perdeu. E nós estamos aqui para isso. Verdade. Bom, Laiane, as perguntas As tranquilas, perguntas acabou. As perguntas tranquilas, acabou. Então, agora vamos pôr fogo. Nós vamos iniciar aqui respondendo as perguntas pérolas que nós deixamos lá, a caixinha no Instagram, né? Algumas pessoas deixaram aqui. Nós vamos estar perguntando para nossa querida, né? Vamos lá. A primeira pergunta já é bem tranquila. Sexo oral é pecado? Então, vamos lá. Entenda. O sexo oral. Essa palavra sexo oral, ela vem da pornografia. Não é sexo oral, é carícias orais. Carícias orais é quando eu toco no meu esposo e o meu esposo toca em mim.
Nós não somos um? Estão casados? Estão diante do Senhor tudo formalizado? Pode haver sim. E eu quero até te dar uma dica para que você conheça o corpo do seu esposo e o seu esposo conheça o seu, porque às vezes o seu esposo não sabe quais são as partes que você gosta de ser tocada para você sentir prazer. Nós temos várias partes do nosso corpo que se chama zonas erógenas. É aonde é tocada e a gente sente prazer, sabe? Que a gente sente um arrepio. Então, eu quero te dar uma dica. Entra no banheiro, vocês dois, sem pensar em relação sexual, e comece a tocar um no outro. Amor, você gosta aqui, para você conhecer o corpo. Tem homens e mulheres que são casados há 10, 15 anos que não sabem aonde o outro gosta de ser tocado. Não é pecado, porque você está tocando naquilo que é seu, e o seu está tocando naquilo que é dele. Vocês não são um? Nós não falamos no começo que nós somos uma só carne? Quem criou o sexo? Foi Deus. E se ele criou o sexo, foi ele que criou o prazer, foi ele que criou o desejo. Não é pecado sentir desejo, como nós ouvíamos no passado. Não é pecado. Foi Deus que criou. Quem criou a nossa parte íntima? Foi Deus. Deus nos criou do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. E Ele deixou para nós o melhor dessa terra. E é nós mesmos, servos do Senhor, que temos que desfrutar do melhor dessa terra. Então, não é pecado. As carícias orais. Não fale mais sexo oral. Sim. Fala carícias orais. Carícias. Carícias. Você pode sim fazer no seu cônjuge. E o seu cônjuge pode sim fazer em você. Está respondida aí a sua pergunta. Tem outra aqui. Dentro de 4 paredes, vale de tudo? Aí, depende. Depende, porque nós vamos falar aqui que são uns filtros que nós temos que passar para saber se realmente vale tudo. Primeiro, faz bem para você? Faz bem para o seu cônjuge? Faz bem para os dois? Tudo certo. O seu cônjuge permite e você permite? Tá tudo certo. Eu quero, o meu cônjuge quer? Tá tudo certo. Porque aonde há comunhão, o Espírito Santo, ele está ali no meio. Mas o que vocês têm feito entre 4 paredes? Por qual motivo seria essa pergunta? Tem havido reciprocidade dos dois? Se há, tá tudo certo. Rayane, e é interessante a respeito dessa pergunta, a gente tem que ficar até de olho no nosso tempo ali, né? Sim. O horário aí tá tudo certo. É muito interessante que você falou isso, né? Tem que haver concordância, mas trazer coisas de fora, muita gente tem acesso a, me falhou agora, gente, a entrar na loja, que me falhou o nome da loja. Sex Shop, fantasias, esse é o nome. Usar fantasias. Muita gente tem dúvida a esse respeito e tá dentro desse contexto. Então, tem vários itens do sex shop que são muito bons, e podem ser usados. Mas alguns itens que você utiliza como uma terceira pessoa, tá totalmente errado. Uhum. Vibradores, ele faz como se fosse uma terceira pessoa. Tá totalmente errado, você não pode, porque ali é 2 em 1. Não foi isso que nós falamos e na palavra de Deus não fala? Agora, géis, algumas fantasias, lubrificantes, porque tem muitas mulheres que têm sequidão, né, securas devido à menopausa e outras também que não lubrificam. Tá tudo certo. Géis comestíveis, calcinhas comestíveis, mas aquilo que vocês forem comprar, que vocês perceberem que há como uma terceira pessoa, tá errado, não pode. É pecado. Certo. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Como lidar com a questão sexual no período do porpério? Período menstrual? Não, porpério é... Depois que tem o filho. Eu Então, não sabia, gente. é por Eu não sabia do nome. Ah, sim. Então, a partir do momento que a mulher ela tem o filho,
as suas partes ali, útero, ovário, todas saem do lugar. E ali, devagarzinho que vai voltando, vai diminuindo o tamanho. Então, tem que ter um cuidado. É por isso que os médicos sempre falam para a mulher ficar 30 dias, né, de resguardo, para que não traga problemas futuros para essa mulher. E se forem fazer, se não aguentarem mesmo, com todo cuidado, devagar. Não pode ir na rapidez, tem que ser devagar. Para não trazer malefícios depois para essa mulher, dores e até sofrimento depois. Sim. Tem mais uma pergunta. Como lidar com o ambiente com crianças em casa durante o afeto do casal? Outra coisa, eu sempre falo que regras quem coloca é os pais. Tem que ter regra dentro de casa. Qual horário que essas crianças estão dormindo? Você tem que pôr regra, porque se você não colocar regra, um sempre vai dormir depois do outro. Como? O pai fica lá na sala com a criança e a mãe vai dormir primeiro ou vice-versa. Tem mulher que não suporta que o homem encoste nela se ela estiver dormindo. Ou seja, já passou uma noite sem relação. E todos os dias assim. O casal ele vai perdendo essa conexão. Então, se você impor uma regra dentro de casa, colocar os filhos para dormir primeiro, para que vocês tenham um momento de intimidade de vocês, mas não tem jeito. E de manhã, quando vocês acordam? Como que é? As crianças estão dormindo. Tem um momento de intimidade quando vocês acordarem. Quem faz o tempo somos nós. E quem coloca as regras somos nós também. Ô, Perfeito. Cláudia, a pergunta surgiu agora e foi interessante que a gente não colocou ela, mas vai ser muito necessário, você vai concordar comigo, mas antes eu quero relatar um negócio. Foi assim, Laiane, a gente congregava, é lá do Bonfim, é lá do Bonfim, não, lógico que não vou citar o nome, que eu tenho uma pessoa, eu escutei ela falando assim, que quando ela não queria, né, estar ali com seu cônjuge, o que ela fazia? Ela recorria ao absorvente, porque ela falava que quando ele passava a mão e via que ela estava ali, ele já não queria, ele respeitava. Então ela usava essa estratégia, essa tática, porque ela não tinha coragem de falar, né? Não, hoje não tá legal e tal. Então ela recorria a essa tática. E muita gente ainda tem esse tabu em questão a isso, né? Sobre o período menstrual da mulher ali. Você acha que ninguém melhor do que você para falar pra gente. Não tem problema algum ter relação sexual no período menstrual. Só que o que acontece? É um sangue sujo, um sangue que fede. Às vezes pode trazer algum desconforto. Né? Mas não que traga problema para a mulher em si. Não traz problema algum físico. Não, e não é pecado. Não é pecado. Não traz problema físico, mas há um desconforto, porque eu acho que fica um cheiro que incomoda. E sem falar que a gente fica tão dolorida, né? A gente sente que está dolorida, mas não está. Não? Só se mulheres que têm cólica, naquele momento ali ela está com cólica, aí ela vai sentir. Mas mulheres que não sentem cólica não tem problema algum, não vai ter problema nenhum. Só que é desconfortável também pelo odor. Sim. Tem mais uma perguntinha que surgiu agora. Para jovens virgens que ainda vão se casar, aconselha que seja com alguém virgem também? O parceiro? Ah, tá. Não, aí já é mais difícil, né? Principalmente nos dias de hoje, né? De achar. E se achar, eu acho que se você achar, parabéns. É uma bênção. Agora eu falo para você, se a mulher, ela é virgem e o homem também, ou o homem não, seria bom ela fazer um pré-nupcial. Nós, terapeutas sexuais, também fazemos, para estar falando para ela como que vai ser, para que naquele momento ela não sofra tanto, igual muitas que chegam sem saber nada. Então, a gente está aqui para estar auxiliando, ensinando algumas coisas, algumas formas dela ter um momento ali de intimidade e que não sofra tanto como a gente, né? Na nossa época, que nós não tínhamos instrução nenhuma e chegávamos com a cara e a coragem e sofríamos bastante. Agora, essa parte aí já ficaria mais difícil, porque não tem como a gente saber, né? Hoje está complicado. Hoje está bem difícil de achar um casal assim. E se achar, glória a Deus por isso. Você, mulher que acha jovem, que fez essa pergunta, valoriza. Valoriza essa pessoa que está aí do seu lado. Dá valor, viu? Porque a última para terminar agora, acho que chegou mais uma aí, veio lá e chegou. Não. Tá tranquilo.
Terminou? Chegou outra? Deixa eu ver aqui. É que a gente tem uma ajuda aqui. Enquanto a Laiane vai fazendo aqui essa relação, esse entendimento da gente casar com orientação, eu não tive, eu acredito que a Laiane também não teve, né, Laiane? Não sei se teve, A minha assim, mãe mas... sempre foi muito fechadinha. Diz ela que conversou muito com a gente. Eu não lembro, Eu não muito lembro, disso, né? não. Não, Mas é muito importante. Mães, converse com as suas filhas, sabe? Quebra isso. A mãe deixa a filha ir. Eu tive problema em questão tanto na igreja, que não tivemos assim, que eu acho muito importante. Hoje eu já vejo uma necessidade, então quando vem até a nós, assim, a gente já parte para orientarmos, mas não tive. Pô, e aí eu quero contar algo assim interessante, não é nada pesado, que aconteceu comigo. Por quê? O pastor, ele já foi divorciado, né? E aí eu estava vendo um programa cristão evangélico e caiu lá uma pergunta como o nosso, assim, né? Caiu uma pergunta lá a respeito do segundo casamento. No caso que a pessoa, se ela casar com a pessoa que já foi divorciada, aquela pessoa está condenada a ir para o inferno. Menina do céu, bateu o desespero. Quando eu vi aquilo, falei, meu Deus, estou no inferno. Aí o que eu fiz? Eu peguei o telefone, naquela época não era o celular, e liguei pro pastor. Falei, como o senhor não me orientou nisso? Cara, eu queria assim, sabe? Eu falei, e agora? Como é que eu vou sair dessa? Aí ele riu da minha cara, riu assim, né? Da minha inocência. E aí ele foi me explicar, ele foi conversar comigo. Olha, não é assim, era um tempo da ignorância. Isso. E hoje a gente já vê que quando ele divorciou, ele não conhecia Cristo. Sim. Então, assim, hoje ele tá na presença de Deus. Então fica tranquilo quanto a esse respeito. Mas eu falo, bateu um desespero tão grande de achar que eu tava. Por quê? Falta de conhecimento. Falta de pessoas tá orientando a gente, né? E é tão interessante, foi muito bom vocês tocarem nesse assunto, porque hoje muitos pais não têm coragem de falar sobre sexo com os filhos, e os filhos abrem qualquer rede social, qualquer TikTok, Sim. qualquer outra, e já aprendem tudo ali, só que de forma distorcida, totalmente distorcida. Tá bom. Então eu sempre falo para os pais, ensinem seus filhos. Ah, mas eu não tenho coragem. Procure a gente pode te auxiliar. É claro que cada etapa da idade a gente vai ensinar de uma forma, mas vamos ensinar, porque a criança ela tem que crescer entendendo, não veio pela cegonha, ela tem que entender de onde ela veio, como que ela veio, porque na verdade muitas já sabem. Porque com a internet aí, com o Google, aí você coloca lá, você vê tudo. Então mas é necessário que os pais instruam as crianças. É uma questão tão delicada que tem crianças que são abusadas e não sabe que foi abusada e só tem a noção depois que cresce. Isso. Exato. Isso é real, gente. Isso acontece. Só que assim, na nossa infância, infelizmente, o tabu era muito maior naquela época. Então, Com assim, certeza. hoje nós já temos uma abertura maior e eu louvo a Deus pela vida de pastores e pastoras que têm aberto as igrejas para que os terapeutas entrem e ensinem, instruam os seus membros, sabe? Essa área mesmo da sexualidade hoje, nós estamos tendo um leque bem grande, graças a Deus, para que casais possam estar abrindo a mente e esses mitos e tabus fiquem para trás. E rompe barreira. E rompam barreiras para que casais sejam curados, casais sejam restaurados, casais sejam transformados à luz da palavra de Deus e com princípios. Primeiramente, com princípios. Que tudo que nós falamos aqui, desde o começo até agora, é princípios. Com princípios. E à luz da palavra de Deus. E aos pastores, que ainda é muito fechado, né? É a realidade e eles têm que entender que isso diminui o divórcio dentro da igreja. Né? Se você leva uma terapeuta, né, faz um encontro de casal e essa pessoa vai lá ensinar, você está ajudando as famílias dentro da igreja. E isso é muito importante. E tem mais uma perguntinha aqui. Agora E a eu tô última. percebendo... Eu só tô falando a última. Eu estou percebendo que essas perguntas são de moças, né? Que querem casar, inclusive. O que levar no kit de noivo... Não, o que levar no kit de noite de... Ah, eu acho que escreveu errado, mas eu... Noite de núpcias. na noite de núpcias, isso. Na lua de mel. O que levar no Olha, kit? claro que no chá de lingerie você ganhou várias lingeries maravilhosas, essas não podem faltar. Um lubrificante também, porque nesse momento ali dos dois, principalmente se forem virgens, no nervosismo, a mulher ela não chega a ter uma lubrificação 100%, então é muito necessário que se levem géis,
sabe? Géis também, lubrificantes. E deixam a imaginação de vocês levar. Abram, sabe, a mente, assim, tem várias outras coisas. Tem umas bolinhas também que vocês podem usar depois, que elas têm um cheiro muito bom. Géis de massagens também, para que vocês façam massagens um no outro, para que vocês sintam o corpo um do outro. E me procure que eu tenho mais dicas. Isso aí. Me manda lá no direct. Ó, Muito bem. E é isso. acabou as perguntas, né? Acabou. Agora Acho Então, que beleza. sim. Deixa eu olhar aqui para ver se chegou mais alguma. Não, acabou. Então, Tudo certo. muito bom mesmo, Cláudia. Confessamos que estávamos E tempo de qualidade, né? ansiosos por esse dia, por esse momento. Sim. Todos nós ficamos ansiosos, mas eu acho que esse foi um dos, sabe? Para a gente poder abordar, muito necessário. A Cláudia, com certeza, espero retornar, que vai retornar com a Com gente. certeza, estarei firme. Eu vou falar. Pode contar comigo. Eu falei pra Cláudia, você vai ser pelo menos 3 vezes no ano. Ah, pode Com contar certeza. comigo. No ano, porque agora abordando, aí quando a gente anunciar, eu acredito, eu vou fazer aquela pergunta, eu vou Sim. ter essa dúvida, porque vai alcançando pessoas, A né? gente pode fazer um só para responder perguntas. Isso, Do é pessoal. muito bom, Sim. vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito legal. A gente deixa lá uma semana, né, rodando. E vai pode ser ter legal. certeza que são milhares de perguntas nessa Sim. área. Pode ter Exatamente. certeza. E é isso, gente. Nós chegamos ao final. Afinal, mais uma vez agradecendo aqui, Sim. primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao estúdio novo, né, que Sim. nos abre as portas aqui para podermos estarmos propagando o reino de Deus. Eu sempre falo que é o reino de Deus através desse instrumento, né, a todos que nos orientam, nos auxilia, como sempre aqui o Connect Podcast, o Léo, sua família, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. A Cássio, eu vou cobrar dele aqui, ele tá sumidinho. É verdade. Sumidinho, ele sempre mas é muito afazeres para ele, né? Então, assim, mas nós queremos agradecer grandemente. Muito obrigada, Cláudia. Vamos deixar as suas considerações finais e para você divulgar também suas redes sociais aqui e pedir os seus seguidores para nos seguir também. Tá. Isso. Eu também quero agradecer, né, primeiramente ao Senhor pela oportunidade de ter abrido essa porta tão linda, né, para que eu estivesse aqui trazendo um pouco do conhecimento, né, que a gente tem estudado Sim, e tem verdade. buscado. Te agradecer, Rose, minha amiga do coração. Te Depois- agradecer também, Laiane. Depois a gente Obrigada. conta a nossa história. Eu segurei aqui, para não contar assim, a nossa história, para não tomar muito tempo, gente, mas é muita história maravilhosa que nós temos, de Então, na testemunhas, próxima, sabe? vocês contam. Eu segurei muito, eu falei assim, não, eu tenho que me policiar aqui, porque eu empolgo, e aí toma muito tempo, mas somos amigas de muito tempo, né? Então, assim, só Deus para te recompensar. E agradecer também ao meu esposo, né, que sempre tem me acompanhado. Louvar a Deus pelos 24 anos que estamos fazendo hoje, que ele nos dê mais 50 anos juntos. Cadê ele Se pra ele ouvir? não voltar, né? Se Jesus não voltar. Agradecer também as minhas filhas, até pelo todo carinho que elas também têm me apoiado. E dizer para você, nesse decorrer aqui de toda essa conversa, você teve algo que te tocou, que você precisa de ajuda, me chama no Instagram, @sexóloga Cláudia Coimbra, @sexóloga Cláudia Coimbra. Me manda lá no direct para mim te ajudar. Não sofra sozinha, busque ajuda. Se você está passando por algo no seu casamento e que você vê que não está conseguindo sozinha, busque ajuda. Nós estamos aqui para te auxiliar e para segurar na sua mão e caminhar com você. Palestra também, né, Cláudia? Palestras Pastores que também, estão nos escutando. igrejas que querem palestras para casais, palestras para as mulheres. Eu também sou missionária, então tudo que a gente faz é à luz da palavra do Senhor, sempre debaixo da proteção de Deus. Então nos convide, nós estaremos abertos para te atender. Amém. Que Glória a Deus. bênção. Laiane. É isso, né? Só agradecer as meninas aqui também que nos ajudaram, Eliornai, meu esposo. Amém. Eu também E é isso. quero agradecer aqui a todos presentes, agradecer também, né, meu esposo, que sempre tá lá na intercessão. É. Acho tão engraçado. Ele vai orar, olha. Pastor Ele- Fábio é o nosso ele intercessor, É o nosso hein? intercessor. Mas Aí, não ó, tá deixa eu fraco, falar. não. Depois eu tenho que transmitir um recado que ele mandou pra nós. Não posso falar aqui não, Ó, sabe? Não posso falar aqui não. Então, assim, muito obrigada
ao meu esposo, que sempre está intercedendo por nós, as minhas filhas, que sempre está nos bastidores, né? Cuidando pra gente. Quando chega lá, já está tudo organizado. Então, assim, muito obrigada mesmo, porque a família, ela é a base. É a base. Então, se não tiver esse alicerce, tudo vai por água abaixo. Deus abençoe, obrigada. Compartilhe, estejam compartilhando, nos ajudando. Continue aí firme e forte conosco aí. Nós vamos rompendo em fé. Muito E nos obrigada. siga nas redes sociais, gente. Não se Exatamente. esqueça. Deus abençoe. Tchau, Deus gente. abençoe. Com Até a Deus. próxima.